Eu, enquanto torcedor do Knicks, dói meu coração, como eu falei, porque, cara... Mas seu Knicks tá bem, Filipão. Seu Knicks tá bem, pô. 3-3, tá bem. O Jalen Brunson, Filipão. Cara, Bruno, eu tava feliz com o Jalen Brunson até o jogo contra o Cavs. Até eu ver de frente a frente Spider Mitchell contra Jalen Brunson, porque eu vi a diferença de mentalidade, cara. Vamos lá, Filipão, começando aqui o nosso draft, onde cada um de nós seleciona um time para destacar aqui nessa última semana, times que normalmente não aparecem nos nossos blocos principais e que geralmente não aparecem muito em discussões aqui da NBA no Brasil. E eu já tenho um aqui na tela que eu sei que você vai falar, eu já separei aqui, a gente fez aqui uma promoção do draft pro terceiro bloco, para você falar aí sobre o Cleveland Cavaliers. Tá aqui o Donovan Mitchell aparecendo, o dono do time aqui, inclusive, que tá escrito se você tá vendo a gente no YouTube. Vamos falar um pouquinho desse Cavs que também tá tendo um começo bem interessante. Incrível, Bruno. 5 vitórias, só uma derrota. Vamos lá, Filipão. 5 seguidas, né? 5 seguidas. Eles perderam a abertura, perderam o primeiro jogo e depois não perderam mais. E, Bruno, falar pra mim do Cavs dói o coração, mas dói o coração, porque o Donovan Mitchell era pra estar no New York Knicks. Vamos ser bem sinceros, cara. Era pra ele estar lá. A diretoria sabia que o Donovan Mitchell estaria disponível, sabia que ele havia o interesse dele mesmo em estar jogando em Nova York, mas fez-se um lobby tão gigantesco para pegar o Jalen Brunson, que é um bom jogador, mas não é um Donovan Mitchell. E aí, quando o Jazz aperta o reset, a gente já tem um armador, já tem um cara para posição. Então eu entendo o Knicks não querer pegar 2 caras praticamente iguais pro elenco, né? Mas dá um amargor ainda, Bruno, porque o último jogo do Cavs que eu vi, que foi o último jogo deles, foi contra o próprio Knicks. E o Donovan Mitchell absolutamente jantou no New York Knicks, Bruno. Como ele tá jogando. Ele tá jogando o melhor basquete da carreira dele. Parece até que ele tá jogando mais solto, né, cara? É um Mitchell sem preocupação dentro de quadra, né? Ele tá feliz, Bruno. Parece que ele tá mais alegre num ambiente mais jovem, né? Com a molecada do Cavs. E o mais interessante, Bruno, eu vou passar os números completos dele aqui, é que se havia uma única ressalva do jogo dele, era a parte defensiva. Mas hoje, o plus-minus dele, Bruno, é o terceiro melhor da liga. Você tem noção disso? É uma informação muito, muito chocante pra mim. Pra quem não acompanha nossos últimos blocos, pra quem tá no YouTube, plus-minus é a estatística que mede quando um jogador específico está em quadra, o time ganha ou perde e por quanto. Ou seja, com o Donovan Mitchell em quadra, o Cleveland Cavaliers tem o terceiro melhor aproveitamento de todos os jogadores. Ou seja, ele evoluiu muito nesse quesito, que era o único ponto, assim, o único asterisco que ele tinha junto ao nome dele. Então isso sacramenta, Bruno, que ele hoje é um All-Star. Sim. Né? E hoje, se o Cleveland, Bruno, tem a quinto melhor ataque da liga, com 117 pontos por jogo de média, e tem também, é o seguinte, deixa eu falar de novo aqui. O Cleveland, junto com o Phoenix Suns, eles são os únicos 2 times que estão no top 5, tanto ofensivo quanto defensivo. Que é um absurdo, né? Portanto, o Cleveland tem o quinto melhor ataque, 117 pontos por jogo, e a terceira melhor defesa da liga, concedendo apenas 105,3 pontos ao adversário. E como a gente mencionou na abertura do bloco, mesmo sem o Darius Garland, né, que se lesionou, eles estão 5-0. Eles perderam o primeiro jogo e depois não perderam mais, com 5 jogos consecutivos. E a maior vitória delas, Bruno, pra mim a maior, assim, a vitória, o statement, pra mim, foi contra Boston, em Boston, no TD Garden, né, com o atual campeão da conferência. O Cavs estava com 7 pontos a menos, estava perdendo por 7 pontos no quarto. E o Spider Mitchell e o Caris LeVert, Bruno, os dois fizeram 41 pontos cada. O Boston, que é uma das melhores defesas da liga, foi o ano passado, concedeu 82 pontos para 2 jogadores apenas. Né? Então, assim, isso mostra como é que
há talento nessa equipe. Como é que eles são perigosos mesmo, né? E você pega a lineup deles com o Spider Mitchell, com o Caris LeVert, com o Jared Allen, com o Evan Mobley e o Dean Wade ou o Cedi Osman, um dos dois, eles estão vencendo seus oponentes por 38 pontos de diferença de média, Bruno, quando esses caras estão em quadra. Então, assim, meu Deus. Se o time já era bom ano passado, Bruno, né, já era um time com uma estrutura defensiva muito boa, porque tem um garrafão muito forte, tem, né, como a gente mencionou, o Jared Allen, que é um excelente pivô, o Evan Mobley, que é um forward moderno, né, que é um stretch four, que chuta de fora do garrafão, é um cara que também, ele é um excelente defensor de perímetro. Ano passado eles não tinham o que eles têm hoje, que é um closer, Bruno, que é um cara que, na hora do clutch time ali, ele chama a responsabilidade. E isso, Bruno, é uma característica experiência, né? Que era o que esse time precisava, era de experiência, e o Mitchell traz exatamente isso, né? Que ele é um cara novo, né? Então, assim, ele traz isso, Bruno, que é uma coisa que pouquíssimos times da liga têm hoje. Eu valorizo tanto isso, que a gente cresce vendo... Eu cresci vendo o Michael Jordan, depois eu vi o Kobe. Então, assim, quando eu vejo um jogador com esse DNA clutch, Bruno, eu me maravilho, cara. Eu me rendo, eu me perco, porque é muito bom, é muito raro você ver um talento tão jovem chamar a responsabilidade tamanhamente, né, no final do jogo e resolver o jogo, como o Donovan Mitchell fez com o Boston Celtics, como fez com o New York Knicks, e gozando de um repertório, Bruno, absurdo. Não é que ele limitado o jump shot dele, né, como por exemplo o Trae Young, né, agora a gente viu ele fazendo enterradas maravilhosas nesses dois últimos jogos. Sim. Ele, né, penetrando, explodindo pra cima do garrafão, é quase que... Bruno... E quase que emulando um negócio que era... Né, era meio que o feijão com arroz do Utah, que era o screen, né? O Rudy Gobert passava o Mitchell, tipo... Agora ele não tem só um jogador pra fazer esse tipo de jogada no Cleveland. Ele tem pelo menos uns 3 ali que pode fazer esse screen pra ele, né? Bruno. Exatamente. Você trouxe um ponto importante, porque lá no Jazz era meio que batata, né? É. O oponente marcava só o Donovan Mitchell e colocava o pivô bloqueando o Rudy Gobert no garrafão e tava resolvido, né? Sim. Agora você tem jogadores que chamam muito mais a atenção dos adversários, né? Você tem o Evan Mobley, você tem o Kevin Love, que quando entra muito bem. Você tem o Garland, que tá machucado, mas vai entrar super bem. O Raulzinho tá lá, o Ricky Rubio tá lá machucado, mas tá também. Então isso espaça a equipe na quadra e abre esses corredores, né? Se tiver todo mundo saudável, que backcourt desse time do Cleveland, hein? Caramba, Donovan Mitchell... O Raulzinho, Ricky Rubio, você tá maluco, velho. Num playoff, o Garland também. O Garland num playoff, isso aí, velho. Bruno, vai ser maravilhoso. Então, só pra concluir aqui, o Spider Mitchell, né, pra envelopar, porque eu já rasguei elogios a ele. E vale dizer o seguinte, né, no nosso vídeo sobre Utah Jazz, né, eu até provoquei um pouco o ouvinte né, perguntando se o problema do Jazz era o Spider Mitchell, era a dominância do Spider Mitchell, ou a super dependência do Spider Mitchell. Mas eu nunca quis dizer que ele é um mau jogador. Eu quis dizer que a ausência de um cara dominante fez com que o elenco de suporte florescesse. Que é o que a gente está literalmente vendo com o Markkanen, com o Jordan Clarkson. Então quem não viu, vai lá correr, cola no YouTube, vê esse vídeo nosso, tá muito bacana, de destrinchou o porquê que o Utah Jazz está sendo tão bom nesse começo de temporada. Mas voltando a falar do Spider Mitchell, Bruno. A média dele, 32 pontos, 5 rebotes, 7 assistências. Tá chutando 50% de quadra, 45% de 3. E como eu mencionei, é o terceiro melhor plus-minus da liga. É um cara, hoje, completo. Completo. Ele chuta de mid-range, ele tem os 3 pontos, e ele tá com 7 assistências por jogo, né? Botando seus companheiros pra jogar. E tem, literalmente, nos números pro álbum, o terceiro melhor defensor em plus-minus da liga hoje. Então, Bruno, não tenho o que dizer sobre a qualidade desse time e o teto desses caras. Que vale mencionar que é um time super jovem ainda. O Spider Mitchell tem, acho que não me engano, 25 anos. Então, é um time que vai dar muito trabalho ainda por pelo menos meia década. A gente vai falar. E a expectativa é que a gente veja o Cleveland tomando um protagonismo cada vez maior nas próximas temporadas, né? Se a gente tá falando aí, quais são os times da Conferência Leste que vão brigar? Celtics, Bucks e os Sixers correndo por fora.
Sim. Eu acho que se tem um time que tá o mais próximo de entrar nesse grupo aí, é o Cavs. Com certeza. E, Bruno, eles estão crescendo a confiança, cara. Eles estão ganhando uma coisa que não tem preço, que é confiança. E depois que eles ganharam do Boston lá em Boston, e vão, com certeza, Bruno, causar problemas para essas equipes grandes. Eu tô muito curioso, cara. Tô muito curioso pra ver como é que aonde essa equipe vai chegar, se já chega em algum lugar esse ano, sabe? Se já tem alguma... Sim. Porque a gente sempre fala, Bruno, vale lembrar que há 2 anos atrás, o Atlanta Hawks foi finalista da conferência por conta de lesões dos adversários. Sim. Né? Então a gente nunca sabe. E o Hawks tem um cara fora de série só, né? Tinha, né? Naquela época, exatamente. exatamente. Tinha, agora tem mais, mas naquela época exatamente. era só o Young, e o Cleveland já tem mais de um, né? Mas então, Bruno, eu tô muito, muito animado pra essa equipe. Eu, enquanto torcedor do Knicks, dói meu coração, como eu falei, porque, cara... Mas seu Knicks tá bem, Filipão. Seu Knicks tá bem, pô. 3-3, tá bem. O Jalen Brunson, Filipão. Cara, Bruno, eu tava feliz com o Jalen Brunson até o jogo contra o Cavs. Até eu ver de frente a frente Spider Mitchell contra Jalen Brunson, porque eu vi a diferença de mentalidade, cara. De mentalidade. O Brunson é um baita jogador, cara. O Brunson, ele teve os 2 ou 3 primeiros jogos nos Knicks. Ele não teve nenhum turnover. Ele teve muito mais assistências do que o costume dele em Dallas. Contra o jogo contra o Charlotte Hornets, quem não viu, ele teve uma cesta de 3 maravilhosa que levou o jogo pro overtime. Mas aquilo que eu falei quando eu falei dos jogadores diferenciados, Bruno. Há muito poucos jogadores com esse DNA de campeão, de competição, de querer a bola no momento difícil, de a bola não queima na mão dele no clutch time. E o Spider é um cara assim, e o Brunson é um cara muito mais assim... muito menos passional do que o Spider Mitchell, então, portanto, assim, só lamento, cara. Mas enfim, Bruno, não vou me delongar muito mais não, só aproveito para dar um beijão pro Vitor Hatba do Knicks Brasil, que compartilha o pensamento comigo, e passo para você a bola. Vamos lá.